2h50, falando em sindicalismo, emprego, manifestações. Nós vamos falar agora com o especialista em relações do trabalho, professor Hélio Zieberstein, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Hélio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, antes de falarmos alguma coisa sobre essa questão da mobilização dos caminhoneiros, eu quero colocar a taxa de desemprego divulgada hoje pelo IBGE. Ela até caiu no último trimestre encerrado em abril para 12,9%. A medição anterior estava em 13,1%, no mesmo período do ano passado em 13,6%. Agora, essa queda é muito atribuída a um problema que nós estamos notando aí nos últimos meses, que são os trabalhadores deixando de procurar emprego, não é, professor? Olha, e não é, Denise. De fato, nós, nesse trimestre, perdemos 970 mil postos de trabalho, comparando com um ano atrás. Para onde foi essa gente? 720 mil ficaram no mercado de trabalho, estão procurando emprego e estão desempregados. E 250 mil desistiram e foram para casa. Então você vê que o crescimento do desemprego é muito mais porque as pessoas estão no mercado do que as que desistiram, né? É que em algumas bases de comparação a gente vê que diminuiu também a força de trabalho, né? Em alguns aspectos aí do levantamento do IBGE, pelo menos. Nós temos estabilidade em relação ao trabalho por conta própria, trabalho sem carteira assinada, piora com carteira assinada, né, professor? É verdade, é verdade. Nós perdemos 570 mil empregos com carteira assinada. Agora, eu acho que é muito importante, Denise, a gente colocar uma perspectiva um pouco mais ampla e olhar para os últimos 12 meses, para os últimos 24 meses. E se você fizer isso, se você colocar a taxa de desemprego no gráfico, você vai ver que o que está acontecendo nesse momento é um padrão sazonal. Eu acho que eu já me referi a isso nas vezes passadas. A taxa de desemprego da PNAD aumenta muito no primeiro trimestre. E aí ela começa a diminuir. Isso aconteceu no ano passado e está acontecendo esse ano. Nos outros anos, em que o desemprego estava crescendo por causa da recessão que estava se aprofundando, sempre nesse trimestre terminado em abril dava uma estabilizada e aí voltava a crescer. No ano passado estabilizou e caiu. Esse ano estabilizou e a minha aposta é que ela vai cair. Vai cair menos, mas vai cair. Quer dizer, então a gente precisa ter um pouquinho de um olhar um pouco mais em perspectiva para entender o que está acontecendo. A situação está ruim, o desemprego é excessivamente alto, a gente está perdendo bons empregos e está informalizando o mercado de trabalho, muita gente está desistindo, está indo para casa, mas em grande parte isso que está acontecendo é um movimento sazonal. A tendência é de uma leve melhora daqui para frente. Professor, eu estava até procurando aquele dado que eu estava comentando com o senhor, é que no trimestre até abril havia um total de 65.176 milhões de pessoas fora da força de trabalho, contra 64.868 no trimestre até março. Isso, em parte, é gente que saiu do mercado e foi para casa, e em parte é gente que chegou à idade de trabalhar e não está procurando emprego, né? Agora, a tendência é sempre crescer. Professor, eu queria uma avaliação em relação às perspectivas a partir dessa situação que nós temos agora no país, desde a semana passada, uma queda aí muito forte e repentina de atividade, que as pessoas não estão conseguindo se locomover, transportar mercadorias, a produção interrompida na agricultura, na indústria. Aí nós temos contratados temporários, pessoas que ganham por produção, que vão sofrer também alguma consequência em relação a isso, trabalhadores autônomos, Uber, que foi uma alternativa importante aí para desempregados, que de repente não tem também como trabalhar. Isso daí vai ter consequências, não vai? Com certeza, isso aí vai afetar o crescimento do PIB, porque é uma semana, é evidente que não foi perdida inteiramente, mas uma grande parte da atividade econômica deixou de ser feita, né? Inclusive a gente teve perdas, né? A gente vê no noticiário na indústria de proteína animal
sacrifício de animais, né? O produtor não tem mais alimento para dar para ele, ele tem que sacrificar. E se não houvesse essa greve, isso estaria na mesa da gente para a gente comer. Então, a produção que para nas indústrias automobilísticas, esse quadro é realmente um choque, uma trombada no ritmo que já estava lento de recuperação, né? É muito ruim isso. Agora a gente espera que isso, nas próximas horas, se resolva, né? Agora, e o fato que nós estávamos comentando antes, professor, de não ter uma liderança sindical nesse movimento todo, que foi dos maiores que o país já viu? Isso é o que a gente costuma chamar de greve selvagem, Denise. O que é uma greve selvagem? É uma greve espontânea. Os trabalhadores decidem, à margem, paralelamente às lideranças, iniciar um movimento de protesto. E é bem típico que eles estejam desorientados, eles não sabem bem o que pedir, é exatamente o que a gente está acontecendo. Então, isso é uma coisa que acontece quando a liderança sindical está descolada da sua base, o que não é novidade no Brasil, né? O sindicato brasileiro, tanto o sindicato patronal como o sindicato dos trabalhadores, não é representativo, né? Em geral, ele está muito distante das necessidades de quem ele representa. Agora, o que causa surpresa é o comportamento do governo. O governo levou e encenou toda uma negociação, um acordo, com lideranças que não representavam ninguém, né? E nisso a gente perdeu um tempo enorme, né? Só agora é que o governo percebe que a conversa tem que ser no andar mais de baixo, e é uma conversa muito mais difícil de levar, exatamente porque as pessoas estão espalhadas em todas as estradas do Brasil. Mas eu acredito que a tendência agora é de esvaziamento e a gente deve retomar a normalidade, mas algumas marcas vão ficar, não é? Eu acho que algumas marcas vão ficar disso tudo que aconteceu. Preocupa essa ampliação da pauta, né? O governo está lá negociando o que seria, em princípio, uma pauta de toda a categoria, mas vai se ampliando, e aí sim, eu acho que tem uma interferência dos sindicatos na tentativa de paralisar também os petroleiros. Agora começa o oportunismo político. Todas as áreas estão tentando capitalizar em cima disso. Aqui mesmo na Universidade de São Paulo, a gente já está vendo uma movimentação sindical em torno disso. O movimento sindical está tentando capitalizar em torno desse movimento. Mas, de novo, é uma capitalização que não vai ocorrer, na minha avaliação, né? São movimentos que não vão ter sustentação, né? Uma greve para mudar o governo, ela tem que ser muito, muito, muito bem enraizada, organizada, tem que vir de baixo mesmo, e não é o que está acontecendo nesses movimentos de solidariedade que a gente está vendo. Tá certo, conversamos com Hélio Zibersay, economista, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.